Jesus Cristo, dando continuidade a esse vídeo aí para o YouTube e para todos aí da rede social, das redes sociais. Hoje nós vamos falar de algo muito importante para a compreensão da nossa pessoa interior. Nós vamos falar da alma humana. É muito importante compreendermos a questão da alma humana. A palavra de Deus diz lá em Lucas, capítulo 9, a partir do verso 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros diante de sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem iam a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas humanas, não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então veja bem, amados. Aqui nós vemos nessa passagem do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, que Jesus já, na época que ele ia ser entregue para ser crucificado, né, ele manifestou-se à vontade de ir para Jerusalém, porque teria de cumprir ali a missão dele aqui nessa terra, e ele, indo de viagem, ele enviou seus discípulos para arrumar pousada, uma aldeia samaritana. E como o aspecto deles estavam indo para Jerusalém, os samaritanos não se davam bem com os judeus, não deram hospedagem a Cristo e seus discípulos. Então, Tiago e João, né, eles vendo isso, disse: Senhor, querem que nós oramos para que desça fogo do céu e destrua todo mundo aqui? Mas Jesus diz: não sabeis que espírito sois, e que ele não veio para destruir a alma do homem, ele não veio para destruir a alma humana, mas para salvá-la. E uma coisa que a gente tem de ter sempre em mente, o que o condenado na vida do homem é a alma, ou o que é salvo é a alma. Então sempre quando fala em condenação, está falando em condenação da alma. Sempre quando fala em salvação, está falando também em salvação da alma. Então veja bem, quanto é importante nós compreendermos a questão da alma do ser humano, da alma, da nossa alma, do nosso ser, né? Nós vemos lá em 1 Tessalonicenses, problemazinho aqui no computador. Pronto, resolvido. Então, amados, veja bem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, a palavra de Deus, ela nos revela que nós somos espírito, alma e corpo. Então veja bem, é uma sequência: espírito, alma e corpo. Então começa do mais importante primeiro, que é o espírito, a alma e o corpo. Porque há aí uma supremacia do espírito sobre a alma e sobre o corpo. Por quê? Porque o Filho de Deus, na verdade, Deus é espírito, e o Filho de Deus
é o Espírito, porque Deus ele é Espírito, o Filho de Deus também é Espírito, nós somos espirituais. Quando Deus fez o homem, ele fez lá de barro, né, com as suas mãos, ele fez lá o corpo do homem, né, a carne, a matéria, né, fez a matéria da terra, o corpo do homem, e soprou nas suas narinas o espírito de vida, que é a partícula de Deus, que veio de Deus. Nós somos criados em Cristo, nele, por ele e para ele. 1 Colossenses capítulo 1, verso 16. É bem claro que nós somos criados nele, por ele e para ele, seja potestade, principado, tudo foi criado nele, por ele e para ele. Então nós somos criados em Cristo. Por isso somos filhos de Deus, porque o Pai nos criou nele, em Cristo. Né? Então, desde quando nós fomos criados lá, nós somos criados filhos de Deus, que recebemos o Espírito de Deus, do Filho de Deus. Porque Deus é Espírito, então o Filho de Deus é Espírito, é espiritual. É o Espírito do homem que é Filho de Deus. Esse corpo foi feito do barro, da matéria. Mas o Espírito sim. Mas como o homem pecou, apartou-se de Deus, o Espírito ficou inerte na vida do homem. Então, quando Cristo veio, ele vivificou o Espírito. Nós passamos por um novo processo, um novo nascimento. Então, o que é que nasceu de novo, senão o que tinha morrido? Então, o Espírito estava inerte, morto na vida do homem, e a alma estava se esbaldando aí, ela sozinha, sem ter o controle do Espírito, sem ser a supremacia do Espírito sobre a alma. Então, quando o Espírito foi vivificado, né, nasceu de novo, o ser humano voltou a ser espiritual, filho de Deus, espiritual, o homem espiritual. Antes de Cristo, o homem era um homem carnal, né? Era só tinha no homem a natureza carnal, não tinha a natureza espiritual de Deus, que a natureza espiritual de Deus estava inerte dentro do homem, que é o Espírito que apartou-se de Deus. Então, quando nós voltamos para Deus em Cristo Jesus, recebemos o Espírito de Cristo na nossa vida, nós somos vivificados, né? Passamos por esse processo do novo nascimento, que eu já tenho pregado isso muito. O processo do novo nascimento é arrepender-se do pecado, converter-se a Jesus Cristo, morrer com Cristo para o pecado, estar com Cristo para a vida com Deus. Esse é o processo do novo nascimento. Quem tiver dúvida, vai lá em Romanos capítulo 6, dá um estudado ali no capítulo 6 de Romanos, que você vai compreender que o processo do novo nascimento é morrer com Cristo para o pecado, estar com Cristo para a vida com Deus. Então esse processo vivifica o Espírito, e o Espírito volta a ter supremacia sobre a alma. Mas o nosso objetivo hoje é falar da alma humana, né? Eu já tenho falado muito do Espírito, tenho falado também da alma, mas hoje nós precisamos buscar compreender a questão da alma, porque quem que é salvo é a alma, quem é condenado é a alma do ser humano. A condenação vem sobre a alma, porque é a alma que tem o conhecimento do ser humano. O conhecimento do ser humano está na alma, a alma que retém esse conhecimento do ser humano. Então nós precisamos compreender mais, para que nós tenhamos cuidado, ver quem é que cuida da alma. E aí, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E para começar a compreender melhor, nós temos que compreender a vida de Deus. Se nós queremos compreender o ser humano, a vida espiritual do ser humano, porque Deus é Espírito, nós temos que olhar para Deus e compreender a Deus. Para isso nós temos que conhecê-lo. Sem conhecer Deus, nós não vamos compreender a nossa vida. Então veja bem, em Levítico 26:11, a palavra de Deus diz assim, Deus falando através ali de Moisés, né, falando para Moisés, e porém o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Então veja bem, Deus está dizendo a minha alma. Deus é Espírito. Então a alma é de Deus, pertence a Deus. Não é Deus que pertence à alma. A alma pertence a Deus. Então Deus está sendo bem claro aqui. A minha alma.
Quer dizer, ele tem uma alma, Deus tem uma alma, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, então também nós temos uma alma. O nosso espírito, né, que Deus nos deu, o sopro de vida que Deus nos dá, a partícula de Deus, o espírito que Deus nos deu para nós ser realmente o ser humano, espiritual, alma e corpo, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, aqui, verso 23. Então, o espírito tem a alma, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Veja bem, outra parte que demonstra que Deus tem a alma. 1 Samuel 2,35. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. Veja bem, Deus ele tem um coração. Nós seres humanos, nós temos nosso coração, quer dizer, mas Deus é espírito, o coração dele é espiritual. O corpo de Deus é um corpo espiritual, mas ele tem um coração e ele tem uma alma. Então a alma é dele, não é a alma que possui Deus, Deus possui a alma. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, então nós temos a alma, eu, o espírito, a pessoa interior nossa, o espírito tem uma alma que é também uma das nossas pessoas interior. Nós temos espírito, alma e corpo, nós somos né? O homem são formados de três instâncias, né? Espírito, alma e corpo. Então, a primeira e segunda instância, que é espírito e alma, habita no interior do nosso corpo. Então, é a nossa pessoa interior. A nossa pessoa interior, o espírito, tem uma alma que faz parte também da nossa pessoa interior. E aí, veja bem, Isaías capítulo 1, verso 14. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estão cansando de as sofrer. Quer dizer, o que Deus está dizendo aqui? Que a alma dele, né, a minha alma, as odeia a solenidade que os judeus faziam para ele. Então, a alma dele está sofrendo por causa da solenidade, das festas que os judeus faziam sem nenhum sentido, fazia só mesmo por fazer. Então a alma de Deus estava sofrendo por isso. Então Deus tem uma alma, Deus ele sofre, Deus tem um coração, a gente já vimos aí. E nós, seres humanos, não somos diferentes, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos espírito, alma e corpo, assim como Deus ele tem um corpo também espiritual, ele tem um coração, ele tem um corpo. O corpo dele não é igual ao nosso, mas é um corpo espiritual. Porque Deus é espírito, né? E Jesus, ele ressuscitou num corpo glorificado, né? Um corpo humano, um ser humano, 100% ser humano e 100% Deus, Criador ao lado do Pai, né? Então, ele é o nosso amado irmão mais velho, que está ao lado do Pai, o primogênito do Pai, mas a imagem e semelhança de Deus, né? Porque ele nos fez essa imagem e semelhança dele. Isaías 41, 1. E eis que o meu servo, a quem sustenho o meu deleite, em quem se apraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Então veja bem, nós vemos aqui mais um verso da Bíblia que Deus falando a minha alma, ele tem uma alma. E também em Hebreus 10, 38, mas o justo verá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então veja bem, a gente tem aqui vários textos afirmando que Deus, ele é espírito, mas ele tem uma alma, ele tem um coração, então ele tem um corpo espiritual, né? Porque ele é espírito. João 3, João 4, 24 é bem claro, né? Jesus diz que Deus é espírito, e então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós também temos uma alma. Nós temos o espírito, a alma e o corpo. Nós somos trinco.
É o espírito que tem a alma. Porque assim como Deus nos fez a imagem e semelhança dele, nós somos pessoas na mesma estrutura, na mesma instância de Deus, que Deus nos fez. Então nós temos a instância interior, que é o espírito e a alma, e o espírito tem supremacia sobre a alma. Vejamos bem. Então, o que nós precisamos compreender sobre a nossa alma? Esse corpo, a qual habita o espírito e a alma, esse corpo ele é corruptível, ele é mortal, esse corpo morre. Mas a alma morre? Não, a alma não morre. O espírito ele ficou inerte dentro do homem por causa do pecado, né? Separou de Deus, essa é a morte espiritual, quando se separa de Deus. Mas Jesus Cristo veio e nos vivificou novamente, né? Mas em Cristo nós passamos pelo processo do novo nascimento e o Espírito passou a ter vida novamente dentro de nós. Então passou a ter isso macia novamente sobre a alma. Isso é das pessoas que se convertem verdadeiramente a Jesus Cristo, morrendo com Cristo para o pecado, ressuscitando com Cristo para a vida com Deus. Quem morre para o pecado não tem mais desejo de pecar, não tem mais vontade de pecar. Se caso peca, é porque não sabia que é pecado, olha para Cristo e é perdoado. Cristo é o nosso advogado ao lado do Pai. Todas as vezes que olhar para Ele com fé, somos perdoados e santificados nele. Então, essa é a pessoa espiritual. Quem ainda não se converteu de fato a Cristo, continua sendo pessoa carnal. Não tem o Espírito, está morto nele, que está apartado de Deus. E a separação de Deus é a morte. Então essa pessoa está morta espiritualmente. Só está vivendo pela carne. Essa pessoa é carnal. A alma está se esbaldando na carne porque ela não tem mais o comando, o domínio do Espírito sobre ela. Porque o Espírito é que tem supremacia sobre a alma. Então, o que é condenado é a alma. E a alma, ela não morre. Ela pode enfraquecer e morrer se contender com Deus por muito tempo. E Deus não permite que isso aconteça. Então as almas não vão morrer. Mesmo de quem é um homem natural, carnal, a alma vai ressuscitar e vai ter a condenação. Para quem está em Cristo, não. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo e ressuscitar no corpo glorificado para a eternidade com Deus. Essa é a palavra de Deus. Essa é a nossa fé cristã. Se não tiver fé na ressurreição dos corpos, está perdendo tempo dizendo que é cristão. Então veja bem, em Mateus 10, 28, o Evangelho de Jesus Cristo diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então veja bem, o Jesus está dizendo aqui para não preocuparmos com aquele que pode matar o corpo, mas pode matar a alma. Isso significa o quê? Significa que a alma ela não morre quando o homem morre. Quando esse corpo morre, a alma não morre junto. Mas pastor, lá em Eclesiastes fala que a alma morre. Existe algumas linhas aí teológicas que prega que a alma morre, porque olha justamente ali para o livro de Eclesiastes, sem prestar atenção ali, no início do livro, ali o que o livro está propondo, que Salomão está propondo ali, né? Eles não olham o anunciado de Eclesiastes. O Salomão começa ali anunciando as coisas debaixo do céu, debaixo do sol, as coisas entre o sol e entre a terra e o sol ali, os céus. Salomão não está falando de coisas espirituais, ele está falando das coisas que o olho vê. Então ele, se prestar bem atenção ali no início de Eclesiastes, está vendo que ele está falando em coisas visíveis, coisas que ele vê. Então a pessoa morreu, vai ser lançado na cova ali, e aí ele diz que tanto o bom como o ruim, o justo como o injusto, o ímpio como o justo,
tudo vai para o mesmo lugar. Eclesiastes diz isso, acontece a mesma coisa, tanto com o ímpio como com o justo. E Jesus Cristo diz diferente, o justo, o santo é salvo, vai para o céu. O ímpio vai ficar nessa terra e vai ressuscitar lá diante do trono branco, lá em Apocalipse, né, já para receber a sentença, vai ser julgado conforme está escrito no livro da vida. Nós que somos de Cristo, nenhuma condenação é sobre nós, não vamos ser julgados, vamos ser levados para o céu e passar pelo julgamento ali diante de Deus para receber os galardão. Então veja bem, se não compreender o livro de Eclesiastes, você vai criar contradição no seu entendimento bíblico, na revelação que Deus está dando para você. Você vai criar uma contradição. E a Bíblia não há contradição nela. A Bíblia é exata, mas nós temos que olhar, ter muita atenção nos anunciados dos livros, o que é que o livro anuncia. Senão nós vamos se perder no entendimento bíblico. Então veja bem, Jesus está dizendo aqui em Mateus 10, 28, que as pessoas matam o corpo, mas não matam a alma. Então a alma não morre. E Apocalipse, veja bem, Apocalipse capítulo 6, 9 diz: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor o testemunho que deram. Então veja bem, as almas dos que morreram estavam debaixo do altar de Deus, dos que morreram pela palavra, o testemunho da palavra de Deus. Estava bem guardada debaixo do altar de Deus ali, as almas. E estava interagindo, verso 10, veja. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Veja bem, as almas estavam clamando, falando, essas almas estavam mortas? Não, estavam vivas. A alma não morre quando o homem morre. A alma está viva. Então estavam ali interagindo com Deus, conversando com Deus ali. E no verso 11 diz: E foram dados a cada uma comprida veste brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também completasse o número de seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então veja bem, Deus estava conversando com as almas estavam clamando ali, até quando Deus, né, ia vingar a morte deles, né, fazer justiça por causa da morte deles. E Deus falou que ainda tinha um tempo, porque ainda haveria de completar os números do conselho deles, que iriam morrer da mesma forma. E deu a elas uma veste comprida, que são virtudes, são santidade, né? Veste branca, né? Representa a santidade, né? E então foi dado a elas repousar ainda mais um pouco. Eles estavam repousando lá debaixo do altar de Deus. As almas estavam repousando ali. Então veja bem, e estavam interagindo com Deus, então não estavam mortas, estavam vivas ali, né? As almas dos que morreram por testemunho da palavra de Deus estão vivas lá debaixo do altar de Deus. E quando a gente vê o capítulo 7 de Apocalipse, a gente já vê uma multidão que não é mais alma, é uma multidão de pessoas, de gente, né? Então já é pessoa ressuscitada, a igreja já ressuscitou, essas almas já ressuscitaram e já são pessoas ali diante de Deus. Então veja bem, a alma ela não morre como muita gente vê. Então veja quanto é importante nós cuidar bem da alma. E que eu já falei aí anterior, né? O espírito tem supremacia sobre a alma, porque o espírito que tem ali o contato com Deus, que interage com Deus, que tem acesso a Deus, é o espírito, porque o espírito é o filho de Deus na nossa pessoa interior. O filho de Deus é o espírito, porque Deus é espírito, o filho dele é espírito. Então o espírito nosso, o espírito do ser humano é o filho de Deus. Que é a nossa pessoa interior. Nós somos filhos de Deus se o espírito nosso estiver vivificado, vivo novamente. O homem carnal, ele ainda não voltou a ser filho de Deus, porque o que está dentro dele está inerte, está morto, não tem ligação nenhuma com Deus.
e então só a alma e o corpo é que vive essa vida carnal sem nenhuma esperança em Deus. Mas quem aceita Jesus Cristo tem o Espírito vivificado e volta a ser filho de Deus e ter esse relacionamento com Deus, porque é através do Espírito nós temos relacionamento com Deus. Veja bem, Ezequiel 18:4 diz assim, a palavra de Deus diz assim: eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também é a alma do Filho, é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então veja bem, a alma que peca, ela é que morre. E em Isaías 26:9 diz assim: com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim madrugarei e buscar-te-ei, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Então veja bem, esse é o verso que eu queria trazer para vocês para falar sobre a supremacia da alma. Eu li aqui em Ezequiel, mas na verdade é Isaías 26 que mostra a supremacia. Quer dizer, a alma, quando ela tem desejo de Deus, quer ter um relacionamento com Deus, ela fala com o Espírito e o Espírito fala com Deus. Essa é a hierarquia. A alma, ela não tem um contato direto com Deus enquanto nós vivemos nessa terra. A gente vê as almas lá debaixo do altar interagindo com Deus, porque já havia morrido a pessoa, né? Então Deus recolheu a alma. O espírito não estava ali, estava com a alma, porque o espírito tem a alma, né? A pessoa que morreu ali, estava debaixo do altar de Deus, estava salva. Então o espírito estava com ela também. Mas por que nos revela a sua alma? Porque é a alma que recebe a condenação, porque é a alma que tem os desejos da carne, ou a alma tem o conhecimento do ser humano. Então, todo sentimento humano está na alma. E a alma, quando ela quer ter esse relacionamento com Deus, ela tem através do Espírito, da nossa pessoa espiritual dentro de nós, né? Que é o Filho de Deus, né? A nossa pessoa interior é o Filho de Deus. Então, é esse Espírito que busca, tem liberdade de falar com Deus, de estar na presença de Deus, e é ele que tem o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus vem pelo Espírito, né? E a alma tem o conhecimento do corpo, dos desejos desse mundo. Então, Isaías 26:9 é bem claro: com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim. Olha bem, com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Então, por que o espírito vai buscar a Deus? Para que os juízos de Deus sejam revelados na terra. Então a alma desejou, o Espírito foi e falou com Deus, para que haja justiça, para que o povo aprenda justiça, para que haja ensinamento na terra. Porque o conhecimento de Deus vem através do nosso relacionamento espiritual com Deus. E claro que aqui Isaías está aqui no Antigo Testamento ainda, e nós estamos aqui falando que no Antigo Testamento, ali antes de Cristo, né, o Espírito estava inerte, morto na vida da pessoa, mas claro que esporadicamente o Espírito Santo trabalhou a vida ali dos profetas, do servo de Deus ali, para revelar a Deus às pessoas. Então, todas as vezes que Deus levantou um profeta, ele levantou o espírito do profeta também, que estava morto, foi levantado. A gente vê que o Espírito Santo ele não habitava a vida das pessoas no Antigo Testamento. Ele vinha sobre as pessoas. O Espírito Santo ele não era derramado igual foi derramado na igreja. Foi derramado o Espírito Santo em nossas vidas, né? O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5, né? Atos dos Apóstolos ali, capítulo 2, a gente vê o derramamento do Espírito Santo que foi derramado na vida da igreja. Verso 4 é bem claro, toda a igreja ali recebeu o Espírito Santo.
Todos que são igreja verdadeiramente, que se converte a Cristo, recebe o Espírito Santo, tem o Espírito Santo, né? Então, nós temos, é o Espírito Santo que vivifica o nosso espírito. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, é ele que nos vivifica. Então, passando pelo processo do novo nascimento, morrendo com Cristo para o pecado, estando com Cristo Jesus para a vida com Deus, então nós temos o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, que nos vivifica. E nós voltamos a ser espírito, alma e corpo, voltamos a ser pessoas espirituais, deixamos de ser carnais, deixamos de ser naturais, voltamos a ser espirituais. Então há essa supremacia do espírito sobre a alma. E a gente vai compreender o porquê que nós temos que ter essa compreensão espiritual, que o espírito tem a supremacia sobre a alma. A gente vai compreender mais na frente. Aqui a gente já lemos aqui, esse aqui é o capítulo 18, verso 4, né, a qual a alma que pecar essa morrerá. É claro que ali Deus está falando de Israel, do povo de Israel, está falando da desobediência, ali está falando da morte do corpo, né? E a alma que não se arrepender do pecado, ela vai ser condenada, vai ser lançada no lago de fogo, vai ter o julgamento, a gente sabe disso. Então ali que a alma já houve a ressurreição ali de todas as pessoas, a alma e corpo da pessoa e espírito para descer para o resto da vida, porque a pessoa ele não aceitou Jesus Cristo, aceitou Jesus Cristo, então a condenação dele é certa. Quem não rejeitou a Cristo, quem rejeita a Cristo, a condenação dele é certa. Isaías 57, 16 diz assim: porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o Espírito perante minha face se desfaleceria, e as almas que eu fiz. Então veja bem, Deus está dizendo, por meio do profeta Isaías aqui, que ele não vai contender com o ser humano para sempre, né? Essa contenda do ser humano com o homem, ela tem que ter um limite, porque senão enfraquece o espírito e a alma vai perecer. E então Deus não vai permitir isso, porque a contenda com Deus, ela enfraquece o espírito e enfraquece a alma. E com isso a pessoa pode perecer. Então é importante que a gente veja que os primeiros homens ali viveram 800 anos, 500 anos, e foi baixando, até que Deus disse que era 80 anos, né, a vida do homem. Então hoje a gente vê algumas pessoas aí vivendo 100 anos, alguns até mais de 100 anos, mas não é uma vida muito longa, porque senão o espírito e a alma perecem, porque o homem contenda com Deus continuamente. Isso o homem pecador, o homem carnal, o homem natural. E Deus ele não quer que nenhuma alma se pereça, nenhuma alma se perca. E aqui ele está dizendo claro, né, o espírito, né, ele está dizendo a alma que eu fiz. Ele disse que o espírito não, ele disse que o espírito é filho. O espírito, nós recebemos o espírito de Cristo. Quando nós somos criados em Cristo, nós somos o espírito de Cristo. Então, ela é bem clara, ó. Vamos prestar bem atenção na leitura. Porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se desfaleceria, vírgula, e as almas que eu fiz. Então veja bem, o espírito, ele foi a partícula de Deus que todos recebem quando é gerado, porque esse é um processo, talvez dizendo que rusticamente, porque nós não temos um aperfeiçoamento espiritual, um conhecimento espiritual como é os céus, né? Aqui na Terra, digamos que automaticamente a criança é gerada e já recebe o sopro de Deus, que é o Espírito, a partícula de Deus, que é o Filho de Deus que foi gerado em Cristo. Já recebe o Espírito. Então a pessoa interior, o Espírito, a pessoa interior, o Filho de Deus, todos que nascem, a criança nasce e já recebe. Por isso Jesus diz que todas as crianças são de Deus.
porque são inocentes, ainda não pecaram, né? E então a alma é feita por Deus. Então, quando num sistema de gestação, de geração, já é gerado também a alma do ser humano. Então, o homem recebe a partícula de Deus, que vem de Cristo, e que é o Espírito, e a alma é gerado ali junto com o corpo também, porque é Deus que fez o corpo, Deus fez a alma. Então a alma que eu fiz, Deus está dizendo a alma, né? Está dizendo aqui em Isaías 16:59, lá na última parte, né? E as almas que eu fiz, ele fez. Né? Então é um processo de Deus na gestação da criança no ventre da mãe. É um processo de Deus, do mover espiritual de Deus. O espírito, a partícula de Deus, né? De Cristo, né? Vem para dar vida espiritual à criança, e a alma é gerada ali também, é feita pelo processo de Deus, porque Deus ele está conduzindo todas as coisas. Não nasce uma pessoa sem ser pelo processo de Deus. Então veja bem, o que é condenado, a condenação é sobre a alma. Números 5:6 dizem aos filhos de Israel: quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. Quem é culpado é quem? A alma. A alma é culpada. O espírito é culpado? Não, porque ao pecar, o espírito já foi apartado de Deus, o espírito já está inerte. Então, quem está cometendo pecado, ele está apartado, separado de Deus. O espírito não pode fazer mais nada, acaba a supremacia dele sobre a alma. A alma fica tendo supremacia sobre o corpo, e os desejos da carne, os desejos natural, carnal, passa a ter supremacia sobre o ser humano. E vamos compreender melhor isso lá em 1 Coríntios 6:17, que diz: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então veja bem, vamos compreender a questão da condenação da alma, né? Que a alma é que é condenada, ou é a alma que é salva. Porque o homem, quando pecou, ele aparta-se de Deus. Então ele deixa de ser espiritual, porque apartando-se de Deus, que é vida, o espírito ficou inerte, o espírito perdeu o poder, a sua supremacia sobre a alma. Ele não tem mais, ele está inerte, ele não tem mais capacidade para conduzir a alma, para que a pessoa tenha uma vida espiritual, para que a alma tenha um conhecimento de Deus, um conhecimento espiritual, para que a alma tenha esse relacionamento com Deus, porque é através do Espírito que a alma tem um relacionamento com Deus, que nós temos relacionamento com Deus através do Espírito, porque Deus é Espírito, e nós temos um Espírito, chama Espírito, alma e corpo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, a gente já lemos aí. E então há essas instâncias, essas três instâncias na nossa vida: a pessoa interior, o espírito e a alma, e o nosso corpo. A pessoa exterior é o nosso corpo, né? Esse corpo que é perecível, enquanto nessa terra esse corpo é corruptível. Ele vai morrer um dia, enquanto Cristo não voltar, vai chegar um tempo que vai morrer. E quando Cristo voltar, os que morreram em Cristo têm um corpo ressuscitado, um corpo glorificado, e nós, que estivermos vivos, temos esse nosso corpo corruptível transformado em incorruptível. 1 Coríntios, capítulo 15, ali, a partir do verso 50. Vocês vão lá e ver que vocês vão compreender. Então, veja bem, quem está no Senhor é o mesmo Espírito nele, né? É o mesmo Espírito nele. Então, o que acontece com a salvação em Cristo Jesus? Quando nós aceitamos Jesus Cristo, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, ele vem e faz o mesmo Espírito com o nosso Espírito. Então nós somos o mesmo Espírito do Senhor. Esse é o processo de vivificação, né? Nosso Espírito é vivificado com o Espírito do Senhor, que faz o mesmo Espírito com o nosso Espírito. E veja bem,
espírito, eles não ficam juntos, um coladinho no outro, igual até os dois corpos ficam. O espírito, eles se acrescentam um no outro, eles se tornam um só. Então o Espírito Santo ele vem, se torna um só com o nosso espírito, ficamos um só espírito. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós não ficamos com dois espíritos dentro de nós. A nossa pessoa interior não passa a ter, não passamos a ser mais quatro pessoas, né? O Espírito Santo, o nosso espírito, a alma e o corpo, não. Nós passamos a ser um mesmo espírito no Senhor. Jesus ora lá em João capítulo 17, né? Ora a Deus para que nós sejamos um nele como ele é no Pai. Cristo ele é um no Pai. Esse processo, o Pai é um nele, porque o Pai é Espírito, né? Então nós, com o Espírito Santo, o Espírito de Cristo na nossa vida, nós tornamos um também no Senhor. É o Espírito Santo tornando um mesmo Espírito com o nosso Espírito. E aí, o que acontece? O nosso Espírito é vivificado, porque o Espírito Santo é Deus. Ele é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, é a pessoa de Deus. E ele tem esse poder, essa capacidade de estar habitando em todos os que converteram a Jesus Cristo, o Espírito Santo habita. Então ele faz um mesmo Espírito com o nosso Espírito. E nós somos vivificados. E aí, nossa pessoa interior, agora vivificada no Espírito Santo, né, tem a nossa alma. Então veja bem, como o processo de salvação da alma. Por que a alma que é condenada? Por que a alma que é salva? Por quê? Porque quando a alma, né, decide renunciar aos desejos da carne, morrer com Cristo para o pecado, estar com Cristo para a vida, esse é o desejo que tem que estar na vida da pessoa. Assim como a pessoa tem o desejo natural, o desejo carnal, tem que também esse desejo. Nós vimos aí lá em Isaías, capítulo 20, Isaías capítulo 26, 9, né? Que a alma deseja ali ter um relacionamento com Deus. Então, quando a alma tem esse desejo de ter um relacionamento com Cristo, ela recebe o Espírito de Cristo, é vivificada. O Espírito de Cristo, o Espírito que estava morto ali, que não podia fazer mais nada pela alma, ele é agora vivificado, passa por esse processo de novo nascimento, né? Então ele passa agora a ter o relacionamento com a alma. Então o Espírito ele tem esse relacionamento com a alma. E a nossa pessoa interior espiritual, que é o Espírito, né? Se torna um com o Espírito Santo. Então a alma passa a ser do Espírito Santo, porque em supremacia o Espírito Santo é muito maior do que nós, do que a nossa pessoa interior, do que o nosso espírito. Então nessa comunhão plena do Espírito Santo com o nosso espírito, que se faz um só corpo, o espírito nosso é fortalecido e tem domínio sobre a alma, e tem esse relacionamento com a alma. Então, o Espírito Santo tem esse relacionamento com a alma, e a pessoa é salva, a partir desse momento a pessoa é salva. Então a salvação vem para a alma, porque o Espírito ele só é vivificado depois que a alma quis ter um relacionamento com Deus. Então há esse relacionamento do Espírito humano com o Espírito Santo, transformando um só Espírito, e aí se relaciona com a alma, né? Com a nossa alma. Então nós temos todo o nosso corpo santificado, Colossenses capítulo 5, verso 23. O Espírito, a alma e o corpo é santificado. É a santificação, é a salvação em Cristo Jesus. Então a condenação está sobre a alma da pessoa que é carnal, mas a salvação também vem sobre a alma quando a alma confessa Jesus Cristo e tem o Espírito vivificado e passa a ser o mesmo Espírito no Senhor, tem esse mesmo Espírito no Senhor. Esse é o processo bíblico. E aí, quando nós olhamos vou falar aqui rapidinho para não ficar muito longo o vídeo, a gente sabemos ali que aquele homem de Gadara, né, o Gadaleno, né, que ali Jesus expulsou ali legiões de espírito na vida dele. E eu passei muito tempo sem compreender isso. Eu achava, eu tinha na mente como se fosse igual bicho em bicheira, né, ali de animal, né? Muitos bichos ali numa só bicheira.
eu tinha essa noção como se os espíritos malignos estivessem ali na vida da pessoa, ali muito, ali, fervilhando na vida da pessoa. Mas não é não, o espírito, ele se torna um só. Então, por isso que um só respondeu a Jesus e disse que eles eram legiões. O nome dele não, que é legião. Porque a legião, é uma legião, tratando-se de legião, era os exércitos romanos, né? Que era composto de 6 mil componentes, 6 mil soldados, uma legião do exército romano era aí 6 mil soldados. Então, para vocês verem, no mínimo tinha 6 mil espíritos ali na vida daquele gadareno. Mas transformados num só espírito, porque espíritos eles se ajuntam, se transformam tudo em uma unidade. Então a Bíblia é bem clara para nós conhecermos a vida espiritual. É claro que aquele homem corria para o mato, para o sepulcro, porque a natureza do espírito maligno, que é demônio, é natureza das trevas, ele não tem luz, a natureza dele é maligna. Agora nós, quando recebemos o Espírito de Cristo, nós recebemos o Espírito de luz, que Cristo é luz, o Espírito Santo é luz, é amor, né? Então o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, Romanos 5,5. Isso tem que estar no nosso coração, esse entendimento. Então, quando o Espírito Santo vem, que vivifica nosso espírito, nós nos sentimos bem, nós nos sentimos confortados, nós nos sentimos, mesmo, igual Paulo diz, que mesmo no meio das tribulações, né, ele era mais do que vencedor, ele era fortalecido pelo Espírito de Cristo que fortalecia. Então nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo, que nos fortalece, mesmo estando passando por momentos difíceis, mas ele nos fortalece, fazendo o mesmo Espírito com o nosso Espírito, e fortalece a nossa alma, porque agora a nossa alma tem um relacionamento com Deus. É a plenitude da unidade de Deus na nossa vida. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossas vidas, através da pessoa do Espírito Santo, que é a pessoa é Deus. Então, a pessoa de Deus na nossa vida. Porque Deus, a Bíblia é bem clara, são três, a Bíblia nos revela três pessoas, eu já tenho um vídeo aí falando sobre isso. A Bíblia é bem clara, fala de três pessoas: o Pai é uma pessoa distinta, o Filho é uma pessoa distinta, o Espírito Santo é uma pessoa distinta. Então são três pessoas num único Deus. Por quê? Porque Deus é Espírito e se transforma em numa única unidade. Não é em três, numa única unidade. Então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma única unidade, habitando aqui, fazendo um com o nosso espírito, habitando com a nossa alma, tendo um relacionamento com a nossa alma, com a alma, Deus relacionando com o ser humano, relaciona por esse processo de unidade, da plenitude da unidade de Deus na nossa vida. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos essa plenitude da unidade de Deus na nossa vida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque o seu Santo Espírito vem, ele é Deus, que faz o mesmo Espírito com o nosso Espírito, e tem esse relacionamento com a nossa alma. Nossa alma, nosso Espírito foi vivificado, porque o Espírito Santo fez um com o nosso Espírito, e a nossa alma também foi salva, vivificada. Nossa alma foi iluminada, irradiada pela luz de Deus. Então nós temos nós temos a nossa vida transformada, iluminada. Nós somos agora luz de Deus, porque Cristo nos fez luz. Mateus capítulo 5, né? Ali, se eu não me engano, verso 17, né? Nós somos luz do mundo. Então nós somos essa luz do mundo. E para concluir, lá em 1 Coríntios 6, do 18 ao 20, diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Veja bem quanto a prostituição, os pecados aí sexuais, é terrível na vida da pessoa, porque a pessoa se torna imundo, o corpo imundo.
e fica difícil até para o Espírito Santo convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí só tendo quem pregue e ore na vida dessa pessoa para essa pessoa se libertar. Ele não vai conseguir se libertar sozinho, porque ele está imundo. O Espírito Santo é santo, ele não habita num lugar imundo. Então fica difícil, né? Verso 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Verso 20. Porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então veja bem, nós somos comprados. Quem rendeu-se a Cristo é comprado pelo sangue de Cristo. Nós não pertencemos mais a nós. O Espírito Santo veio e fez com o nosso espírito. Agora a nossa alma pertence a Deus, pertence a Cristo, pertence ao Espírito de Cristo, que tem esse relacionamento direto com a alma, porque agora o nosso espírito é com o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem esse relacionamento direto com a nossa alma. Que a paz e a graça de Jesus Cristo seja com todos vocês, que esse vídeo venha ajudar vocês a compreender a pessoa interior que você tem, que você é essa pessoa espiritual.